Olá, eu sou Francisco Mendes e essa é a análise de mercado para automóveis e comerciais leves com relação ao primeiro semestre de 2021. Nós temos uma situação um tanto distinta esse ano, dado o processo de paralisação que nós tivemos no primeiro semestre de 2020, onde a comparação fica um pouco dificultada, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o segmento de automóveis, e compara com relação ao ano anterior, né, 2021 contra 2020, a gente vê aí um crescimento de 26% na categoria. Mas quando a gente olha para 2019, nós vemos um quadro bastante diferente, com uma queda ainda de 25% ao período pré-pandêmico. E esse comportamento ele é basicamente em cima de automóveis. Quando a gente olha para comerciais leves, há uma distinção em relação a automóveis, um crescimento bastante forte com relação a 2020 e um crescimento também em relação a 2019, ou seja, a categoria está se recuperando bem mais rápido em função de não ter tanta dependência de componentes eletrônicos. Então, evidentemente, isso provoca no total do ano uma retração que, comparada a 2019, primeiro semestre contra primeiro semestre, são mais de 240 mil unidades a menos que nós vemos emplacadas no mercado esse ano. Com relação ao comportamento das marcas, em relação a 2019, somente Fiat e Jeep tiveram crescimento em volume. Todas as demais marcas elas apresentam retração, né, aí consideradas as marcas mais representativas que nós tínhamos lá em 2019. Evidentemente que existe uma concentração, né, quando nós olhamos somente para as variações negativas, 72% dessa variação está concentrada em três marcas. Chevrolet sofrendo muito com novas paralisações e a extensão de paralisações de fabricação, principalmente vinculadas aí à questão dos semicondutores. A Ford, razões óbvias, né, interrompeu a produção agora em janeiro. E Renault, que mudou um pouco o seu perfil de vendas, reduzindo substancialmente aquilo que entregava para locadoras. Nós também temos mudanças significativas na composição das vendas em função das suas categorias de veículos. Os HB pequenos eles continuam liderando o mercado no acumulado, com mais de 30% aí, mas nós temos agora a consolidação dos SUVs como o segundo grupo mais representativo em termos de volume. Isso tem um efeito ligado principalmente a problemas de renda, né? Então os veículos estão muito mais caros, os hatchbacks que eram a opção mais popular, vamos chamar assim, não são mais tão populares com relação a preço, e também em função da redução do próprio volume de compras de locadoras. Nós temos na sequência picapes, o conjunto de picapes, aí pequenas, compactas ou médias, e temos também um efeito que é muito ligado à questão da locação, principalmente para compartilhamento, de uma retração dos segmentos dos sedãs pequenos. Então, nesse cenário, a gente vê no acumulado ainda os HB pequenos na frente, mas uma questão de acumulado, como a gente vai ver na sequência. Olhando para a evolução por categoria ao longo deste ano, o que a gente vê? Nós temos já, desde abril, os SUVs vendendo volumes maiores do que os HB pequenos. Então, essa é uma tendência, ela deve ainda se manter forte. Aqui nos HB pequenos a gente tem a falta do Onix, que é da GM, Chevrolet, então por isso também causa essa queda, e o recuo das locadoras. Então isso aí deve permanecer ainda pelo menos durante mais alguns meses, talvez até o final do ano, mas dificilmente a gente vai terminar o ano com os SUVs à frente, né? Teria que crescer muito ainda esse volume,
e persistir muito o problema de produção, principalmente na fábrica da General Motors. Isso se reflete na evolução da participação de mercado da Chevrolet. Começou o ano aí com 16% e terminou junho com um pouco menos de 7%, ainda sustenta uma participação importante, 12% aí na terceira posição, mas no mês de junho ficou em sétimo lugar em volume de vendas. Os destaques positivos, eles ficam por conta de Fiat, começou o ano com 19% e chegou a 26% em junho, fechando aí o semestre com 22%, liderando o mercado com uma relativa folga. Aqui tem a questão dos hatchback pequenos, tem questão dos sedãs pequenos, que ocupou um pouco, a Fiat ocupou um pouco esse espaço da locação que era ocupado pela General Motors. O segundo destaque importante é o da Toyota, que começou o ano com 6,3% e fechou junho com 9,7%, um crescimento bastante importante e bastante centrado num único produto. Então, nessa posição, ela está, na verdade, quase no terceiro, né, tecnicamente empatada aí com a Hyundai na terceira posição em junho, mas ainda atrás quando a gente olha para o acumulado. As mudanças das marcas estão também bastante concentradas. Quando a gente olha a Fiat, a gente vê uma participação bastante grande em expansão dos HB pequenos. Aí a gente teve uma venda bastante forte do Argo. E também dos sedãs pequenos, como eu disse, ocupando o espaço que antes era da General Motors. E na Toyota, o grande vetor aí da mudança é o lançamento do SUV, do Corolla Cross, né, que já alcança sozinho aí uma participação de 2,8 pontos percentuais no mês de junho. Então, isso vem num processo crescente e deve se sustentar, podendo levar a marca, dependendo aí das questões ligadas à produção, pode levar a marca a uma posição até um pouco melhor no ranking acumulado. O segmento de SUVs é uma briga grande. Aqui nós excluímos os modelos que são de marcas premium. É tão grande a competição nessa área que não dá nem para montar uma tabela que seja razoavelmente visível, né, principalmente num celular. Mas quando a gente olha em termos de participação, algumas coisas ficam claras quando a gente segmenta por marca. Jeep ainda lidera com muita folga esse segmento, ficou com 1/4 do mercado, ou seja, 1 em cada 4 SUVs vendidos, eles foram Jeep. Né? Na segunda posição vem Hyundai, Volkswagen e GM, bem próximos umas das outras, aí com participações na casa entre 10% e 12%. Nissan, Honda e Renault brigam na sequência aí na casa de 6%, 6 e pouquinho, um pouquinho abaixo de 6%, e aí vem uma montanha de marcas. Né? A Chery se posiciona bem nesse segmento, é o que faz ela ter uma participação, um posicionamento bastante interessante de mercado, e a Toyota já com 3,7%, entrando há muito pouco tempo, né, 3 meses aí com um produto novo, mas com uma participação, como eu disse, em junho bastante significativa por força desse produto do Toyota Corolla Cross. No segmento Premium, a gente continua com a BMW como líder, bastante elasticidade aí na distância para o segundo lugar, que é Volvo. Mercedes aqui exclusivamente automóveis, foram excluídas aqui as estatísticas de Sprinter, né, que tem uma característica de mercado totalmente diferente, que terminou aí na terceira posição. Mas é interessante, Volvo, Mercedes e Audi, elas vêm se alternando, né, brigando aí pela segunda, terceira e quarta posição, mês a mês. Isso aí tem oscilado bastante, mas fecha o ano
nessa posição. Land Rover teve alguns meses muito bons e alguns meses muito ruins, fechando então na quinta posição. As questões ligadas principalmente às paralisações de produção, afetadas fortemente pela questão de componentes, frustrou toda a expectativa que existia de recuperação mais forte nesse ano. Quando a gente compara com 2019, a gente vê que está bem abaixo do volume esperado, e o que se tinha como pior cenário era algo igual a 2019, com viés de ser ainda melhor. Tá? Então, o ano para fechar nos números que eram previstos no final do ano passado para 2021 teriam que crescer assustadoramente, e não há muita razão para que isso aconteça. Nós tivemos aí um prolongamento também das questões ligadas à segunda ou terceira onda de pandemia do Covid, que também fez com que a retomada de economia fosse um pouco mais lenta. Mas nós temos sinais de melhoras no emprego com registro em carteira, que é bastante importante para o nosso segmento, principalmente ligado às questões de crédito. Embora crédito não tenha sido necessariamente um problema quando a gente olha a taxa de aprovação, mas por uma questão muito simples, são os veículos o mercado está concentrado em veículos de maior valor agregado, e com isso também o consumidor ele tem uma menor dificuldade para obtenção de linhas de crédito. Então isso facilita um pouco aí as questões de aprovação nesse sentido. Com relação à lucratividade, ela vai muito bem, obrigado, porque efetivamente a oferta é muito menor do que a demanda. Isso tem sustentado margens, mesmo as montadoras tendo reduzido fortemente as suas ofertas. Então, aquela ciranda de bonificações que nós vimos aí em 2019 e no começo de 2020, praticamente se encerrou, são pouquíssimos os modelos bonificados. E também houve um encarecimento bastante grande do veículo usado. Né? Esse cenário não deve ser diferente no segundo semestre, mas com volumes um pouco melhores. A indústria vem se recuperando um pouco, a Anfávia divulgou os dados de produção, foram um pouco melhores do que aquilo que era esperado pela indústria. Mas o equacionamento, principalmente da questão de componentes eletrônicos, essa ainda vai demorar bastante. Isso não é uma questão só do Brasil, afeta o mundo inteiro e não terá uma solução muito rápida. Se você quiser comentar ou quiser conversar sobre o assunto, o meu número do telefone está aí, manda um WhatsApp, vai ser um prazer conversar com vocês. Um abraço e até mais.